Olá, colegas. Eu sou Rafael Araújo Vinhô. Eu atuo na área de educação corporativa dos Correios. Eu sou um homem branco, na casa dos 40 anos, cabelo curto, e hoje eu visto uma camisa azul. Hoje estou aqui com meu colega Carlos. Olá, Rafa. Olá, colegas. Tudo bem? Eu sou o Carlos Diego, também sou instrutor aqui na área de educação corporativa do Rio Grande do Sul. Sou um homem branco, na casa dos 40 anos, tenho cabelo curto e escuro e estou vestindo hoje uma blusa azul. Hoje o nosso assunto é prevenção e enfrentamento aos assédios e à discriminação. É o nosso TLT. Lembrando que esse TLT ele é trabalhado em duas partes. Então, hoje nós vamos trabalhar a parte 1 e em breve a gente vai disponibilizar também a parte 2. Para o dia de hoje, os nossos objetivos aqui são diferenciar os tipos de violência no trabalho, identificar o que configura assédio moral. Então, o nosso conteúdo será contexto atual do trabalho, violência no trabalho, conflitos e assédio moral. Nós vamos começar então a nossa sessão de ensino com essa pergunta: que atividades você realizava nos Correios há cerca de 10 anos e que agora não realiza mais? Pensem um pouquinho. Algumas atitudes ou atividades tornaram-se desnecessárias, outras foram substituídas por novas rotinas, não é mesmo? As pessoas há mais tempo na empresa talvez se lembrem de que lá nas décadas de 80, de 90, nós recebíamos a cesta básica em produtos. O atendimento nos guichês não era informatizado. A gente lembra também que ofícios, memorandos, eles eram datilografados em máquinas de escrever e os telegramas eram transmitidos via aparelho de telex, não é mesmo? Bom, com o tempo, os correios foram se adequando gradativamente, aos poucos, não é? Às novas realidades. Hoje nós temos ambientes laborais mais confortáveis, padronizados, funcionais, seguros em grande parte das nossas unidades de correios no país. Os procedimentos operacionais também passaram a ser cada vez mais embasados em estudos técnicos, tecnologia, e as rotinas também tornaram-se cada vez mais práticas e ágeis. Com a Lei de Defesa do Consumidor, a clientela também passou a conhecer melhor os próprios direitos e tornou-se cada vez mais exigente em relação aos serviços prestados. Então vejam, pensem novamente. Será que hoje faria algum sentido você receber a cesta básica em produtos? Realizar o fechamento de caixa de forma manual? Utilizar uma máquina de escrever para realizar ou para redigir um ofício? Ou ainda utilizar um aparelho de telex? Bom, é possível que a resposta seja não para todas essas perguntas. Afinal, a melhoria de vários processos, não só esses, trouxe facilidades para a classe trabalhadora. Também potencializou a produtividade da organização. Da mesma forma, outras perspectivas que envolvem o mundo do trabalho também foram sendo alteradas com o passar do tempo. E o conceito do que representava um trabalho decente ficou mais sofisticado, chegando ao nível das relações interpessoais. O termo trabalho decente é uma expressão utilizada pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho. Perfeito, Rafa. E já que a gente passa a maior parte do nosso tempo, uma boa parte do nosso dia trabalhando, a pergunta para isso é: o que o trabalho representa então para o ser humano? O trabalho, ele representa para o ser humano uma série de coisas. Por exemplo, a sobrevivência material, a construção da sua identidade, a própria interação social, um propósito de vida, por vezes, uma mera ocupação, mas no final disso é a melhoria das condições econômicas e sociais, ou seja, todas elas são vinculadas à dignidade humana. Mas, em condições inadequadas, o trabalho pode ser sinônimo de sofrimento e adoecimento. Por isso é que esse TLT ele é tão importante, porque prevenir e enfrentar a violência no trabalho, como o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação, é fundamental. São situações que causam grandes danos à saúde da classe trabalhadora, gerando sofrimento, licenças médicas, afastamento pelo INSS, perda da produtividade para a organização e queda da qualidade no atendimento.
Assim como certas condições físicas e tecnológicas de trabalho são inaceitáveis, determinadas relações interpessoais também são. Por exemplo, uma pessoa não deve se sentir discriminada, perseguida, isolada, desqualificada, tratada aos gritos ou de qualquer forma que represente violência física, moral, sexual ou psicológica. Para isso, uma das ações, então, que os Correios adotou para enfrentar os assédios e a discriminação foi adotar o Guia Lilás. Ela é uma cartilha elaborada pela Corregedoria Geral da União, a CGU, que traz, então, exemplos e orientação do que pode configurar assédio moral, assédio sexual e discriminação. A gente tem aqui a imagem do guia e do lado tem um QR Code que, com calma, você pode, agora ou ao final do TLT, fazer o escaneamento, então, e ir direto para esse material. Bom, mas o que de fato pode caracterizar o assédio moral? O assédio moral ele consiste na violação da dignidade ou da integridade, seja psíquica ou física, de outra pessoa por meio de uma conduta abusiva. Ele manifesta-se por meio de gestos, palavras, seja orais ou escritas, comportamentos ou atitudes que exponham o servidor, a servidora, o empregado, a empregada, o estagiário, estagiária ou o terceirizado, a terceirizada, seja individualmente ou mesmo em grupo, a situações humilhantes, constrangedoras, degradando o clima de trabalho e muitas vezes, inclusive, impactando a estabilidade emocional e também física da vítima. Bom, o assédio moral ele pode ser então vertical descendente, ou seja, de cima para baixo, quando o assédio é praticado por uma pessoa em posição hierárquica superior, ou seja, da liderança para com as pessoas lideradas. É a forma mais comum relatada nos estudos, justamente pela possibilidade de mau uso do poder e também das relações hierárquicas. O assédio moral ele também pode ser vertical ascendente, ou seja, de baixo para cima, quando o assédio é praticado por uma ou por mais pessoas em posição hierárquica inferior, ou seja, quando a equipe assedia a liderança. Por exemplo, quando as pessoas da unidade boicotam de forma sistemática a gestão, ou então inviabilizam o trabalho dela e dificultam de forma proposital a permanência dela naquela unidade. O assédio moral ele também pode ser horizontal ou lateral, ou seja, entre colegas. Quando um ou mais colegas humilham, isolam, desqualificam, perseguem, discriminam, ridicularizam determinada pessoa ou grupo de pessoas. Bom, há ainda o assédio moral institucional, que se apresenta quando a empresa adota como forma de gestão práticas que prejudicam a saúde física, emocional e psicológica da classe trabalhadora, ou então quando incentiva ou tolera atos de assédio. Vamos analisar agora dois exemplos relacionados, então, ao assédio moral institucional. Uma empresa de bebidas em Manaus, em que a pessoa considerada incompetente era obrigada a levar um bode para casa. Sim, o animal, aquele animal chamado bode era levado para casa. Tinha a obrigação, então, de cuidar desse animal para que ele não morresse, sob pena de sofrer uma multa. Vejam agora um outro exemplo, diferente, mas ainda relacionado, então, ao assédio moral institucional. Aconteceu em uma grande instituição bancária, na qual o presidente dessa instituição foi denunciado ao Ministério Público Federal por supostas práticas de assédio moral e sexual. Em março de 2023, o executivo se tornou réu nesse caso. Bom, em ambos os exemplos, o assédio passou a ser modelo de gestão, com a anuência, inclusive, da alta direção.
No segundo exemplo, gritos, xingamentos, palavrões, ameaças, humilhações, autoritarismo, além de investidas sexuais contra várias empregadas em práticas cotidianas, conforme reportagens, vídeos e áudios divulgados pela imprensa. Bom, passado então o assédio institucional, a gente vai trazer alguns exemplos do que pode configurar então o assédio moral no trabalho. Por exemplo, sonegar informações necessárias à realização das tarefas ou fornecer informações que induzam ao erro. Não atribuir atividades a uma pessoa, deixando ela sem tarefas para cumprir, provocando aquela sensação de inutilidade, de incompetência, ou colocando ainda em uma situação humilhante frente aos colegas, né, de trabalho. Outro exemplo, entregar de forma permanente quantidade superior comparativamente aos colegas. Ainda, agredir verbalmente, gritar, dirigir gestos de desprezo ou ameaçar com outras formas de violência ou emocional, né? Outros exemplos ainda, espalhar boatos ou fofocas a respeito da pessoa assediada ou fazer piadas, procurando desmerecê-la ou constrangê-la perante líderes, colegas e a equipe subordinada. Realizar um controle excessivo e desproporcional apenas sobre a pessoa assediada. Mais um exemplo, evitar a comunicação direta com a pessoa assediada, ocorrendo geralmente quando a comunicação, né, se dá por e-mail, bilhetes ou recado por terceiros e outras formas indiretas de comunicação. Além desses exemplos, a gente vai trazer alguns exemplos de assédio moral especificamente contra as mulheres. Perceba, fazer insinuações ou afirmações de incompetência ou incapacidade da pessoa pelo fato dela ser mulher. Interromper constantemente a fala de mulheres no ambiente de trabalho, né, nas suas atividades, né, relacionadas ao trabalho, com o objetivo de sobrepor, o que a gente chama de interrupting, né, quando há interrupção. E ainda dentro desse contexto, a gente tem o mansplaining, que além de interromper, ele ainda repete aquilo que foi falado pela mulher, no caso. Questionar a sanidade mental da pessoa pelo fato dela ser mulher. Dificultar ou impedir que as gestantes compareçam a consultas médicas. Interferir no planejamento familiar das mulheres, sugerindo que não engravidem. E emitir críticas ao fato da mulher ter engravidado. Então, atenção. O assédio moral, ele pode se manifestar de forma sutil, nebulosa, difusa, implícita e dissimulada, disfarçado de cuidado e doçura. A psiquiatra Margarida Barreto, uma das maiores autoridades em assédio moral no Brasil, em décadas de pesquisa, ela menciona então que a violência também pode esconder uma face sedutora, zelosa, criativa, como o canto de sereia, então confundindo a vítima. Em algumas situações, quem assedia pode se mostrar gentil, prestativo, simpático, o que na verdade pode encobrir então uma postura falsa e enganadora. Bom, agora que nós já analisamos o conceito de assédio moral, os tipos de assédio moral e diversos exemplos sobre o assédio moral, é importante também analisarmos juntos aí o que não caracteriza assédio moral. Vejam, cobranças de trabalho realizadas de maneira respeitosa, atribuição de tarefas aos subordinados no interesse da administração, conflitos esporádicos com colegas ou com a gestão, críticas construtivas, avaliação de desempenho feita de forma criteriosa, o nosso conhecido GCR, de forma respeitosa, atribuindo metas pertinentes e exequíveis também, dando ciência ao empregado conforme previsto nos manuais da nossa empresa. Mais alguns exemplos nessa tela em relação ao que não caracteriza assédio moral. Solicitação de retorno do teletrabalho, com base nos normativos da empresa. Destituição da função, seja função de confiança, função técnica, em conformidade com critérios da empresa. Transferência de empregado por necessidade de serviço, conforme também regras previstas nos manuais da nossa empresa. Bom, nós destacamos aqui com atenção em relação ainda ao que não caracteriza assédio moral. Vejam, todo trabalho apresenta certo grau de estresse e é normal haver divergências, críticas, sugestões de melhorias.
correções, tanto por parte da gestão quanto de colegas. E isso não configura assédio moral, caso ocorra de forma respeitosa. Por isso, é muito importante diferenciar conflito de assédio moral. Nós passamos aí cerca de 1/3 do nosso dia no trabalho, e isso durante anos. Por isso, não é difícil supor que conflitos possam acontecer no nosso dia a dia. Por isso, a importância, então, de diferenciar situações de conflito em relação às situações de assédio moral. Carlos. Perfeito, Rafa. Agora nós vamos para uma pequena avaliação de aprendizagem, ou seja, a gente vai rever um pouquinho do que a gente viu ao longo desse TLT. Esse é um momento em que você pode, junto com a equipe, dialogar, debater sobre todos os assuntos que trouxemos aqui. A pergunta que a gente vai trazer agora é: o que é assédio moral? O assédio moral, então, consiste na violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de conduta abusiva. Manifesta-se por meio de gestos, palavras, orais ou escritas, comportamentos ou atitudes que exponham o servidor, a servidora, né, o empregado, o estagiário, o terceirizado, individualmente ou em grupo, né? Os coloca em situações humilhantes e constrangedoras, degradando o clima de trabalho e muitas vezes impactando a estabilidade emocional e física da vítima. Nós vimos também alguns tipos de atitudes que configuram o assédio moral. Vamos relembrar? Sonegar informações necessárias à realização das tarefas ou fornecer informações que induzam ao erro. Não atribuir atividade à pessoa, deixando-a sem quaisquer tarefas a cumprir, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência, ou colocando em uma situação humilhante frente a colegas de trabalho. Entregar de forma permanente quantidade superior de tarefas comparativamente aos demais colegas. Agredir verbalmente, gritar, dirigir gestos de desprezo ou ameaçar com outras formas de violência física e ou emocional. Espalhar boatos ou fofocas a respeito da pessoa assediada ou fazer piadas, procurando então desmerecê-la ou constrangê-la perante seus superiores, colegas ou equipe subordinada. Realizar um controle excessivo e desproporcional apenas sobre a pessoa assediada, evitando a comunicação direta com a pessoa assediada, ocorrendo geralmente quando a comunicação se dá por e-mail, bilhetes ou terceiros, e outras formas indiretas de comunicação. Ameaçar a vítima com violência física ou agredir fisicamente, ainda que de forma leve. Vamos relembrar também o assédio moral especificamente contra a mulher. Fazer insinuações ou afirmações de incompetência ou incapacidade da pessoa pelo fato dela ser mulher. Questionar a sanidade mental da pessoa pelo fato de ser mulher. Dificultar ou impedir que gestantes compareçam a consultas médicas. Interferir no planejamento familiar das mulheres, sugerindo, por exemplo, que não engravidem. E emitir críticas ao fato da mulher ter engravidado. Muito bem. Desse modo, então, nós encerramos a primeira parte do TLT Prevenção e Enfrentamento aos Assédios e à Discriminação. Nós agradecemos a vocês pela presença, pela participação, pela interação que vocês tiveram aí na unidade entre vocês. E agora, então, eu devolvo para o Carlos passar as orientações finais em relação a esse encontro. Perfeito, Rafa. Então, agora, para fazer o fechamento dessa primeira parte, então, do TLT, a gente traz o nosso QR Code, né, a nossa avaliação de reação. Então, com calma, você escaneia aí com seu celular, né, e aí faz a avaliação de reação, então, desse primeiro TLT. Lembrando, e muito importante, que só será validada a sua presença, só será validada a sua hora de participação aqui, mediante, né, ao preenchimento, então, dessa avaliação. Tá bom? Então, muito importante, vai ficar aqui na tela até o finalzinho, então aproveita para fazer isso. Certo? Da minha parte também, muito obrigado. Obrigado, Rafa, pela parceria. E nos vemos na parte 2 do TLT. Até mais.